Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apociência. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e neste vídeo vamos falar do método de passos, mas utilizando o Excel. Vamos aprender a utilizar o método de passos no Excel. Na aula passada falamos do método de passos, mas utilizando o cálculo manual, bem como apresentamos o conceito de método de passos. Portanto, o método de passos é um método que nos permite separar as raízes, bem como determinar a quantidade de raízes que uma equação não linear possui. Então, sempre que vocês quiserem determinar os intervalos em que essas raízes se encontram, bem como a quantidade delas, vocês devem utilizar o método de passos. Portanto, vocês têm a opção de utilizar este método de passos por intermédio de uma calculadora, um rascunho, o Excel, bem como utilizando outros programas. Nós vamos apresentar aqui alguns deles, tá? E vocês depois vão investigando. No caso de dúvida, podem escrever nos comentários dos nossos vídeos. Podem fazer uma sugestão de um certo programa que vocês querem que eu possa, portanto, preparar uma aula e apresentar para vocês, retirando assim algumas das vossas dúvidas. Então, neste vídeo, vamos falar do método de passos utilizando o Excel. O algoritmo é o mesmo, portanto, os passos são os mesmos. O primeiro passo vai consistir na formulação do problema, determinar a quantidade de raízes e intervalo de isolamento das raízes da equação não linear, f de x igual a 0, no intervalo fechado de A até B, com o número de partições n ou o número de passos de x, h. O passo 2, parâmetros do método, f de x, a, b, n. O terceiro ponto, condição de convergência não existe, podem passar. O quarto ponto, algoritmo do método. E o quinto ponto, escrever a resposta. Portanto, já vimos isso na aula passada. Então, o algoritmo é o mesmo. Estamos a falar do método de passos. Então, vamos seguir o mesmo algoritmo. Mas existem aqui algumas particularidades relativamente ao algoritmo do método, ponto 4. Por isso que eu vou partir diretamente para o esclarecimento do ponto 4. Então, sobre o algoritmo do método, utilizando o Excel, nós devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, devemos inserir os parâmetros do método em cada planilha do Excel, isto é, inserir os dados. E quais são esses dados? Temos A, B, N e H. Atenção que H é o número de passos de X e deve ser calculado utilizando a seguinte fórmula. H é igual a B menos A que divide por N. Depois de inserir os parâmetros do método, segundo passo, determinar os valores de xn, f de xn, intervalo de isolamento e quantidade de raízes k. Tanto k é a quantidade de raízes. Como determinar o intervalo de isolamento? Portanto, o intervalo de isolamento vai ser representado em duas colunas. Na primeira coluna, vamos, portanto, introduzir uma certa condição. Vamos utilizar as condições, tanto if. If, você vai utilizar a condição if se o teu computador estiver configurado em inglês. Se estiver configurado em russo, você vai utilizar o если. Se estiver configurado em português, você vai utilizar a condição se. Por exemplo, no meu caso, o computador está configurado em russo, então eu vou utilizar o если. Mas vocês em casa, vocês devem ter atenção a esses pormenores, tá? If, se estiver configurado em inglês, se estiver configurado em português e если se estiver configurado em russo. Abre parênteses. F de xn, que multiplica por f de xn mais 1, se for menor que 0, isso significa que aqui houve mudança de sinal. Portanto, se f de xn, que multiplica por f de xn mais 1, for menor que 0, então houve mudança de sinal. Então, vamos pedir que o Excel imprima xn. Tá? Então, inserimos xn, ponto e vírgula, vírgulas altas e 3 traços. Portanto, xn será impresso se essa condição for cumprida, isto é, se houver mudança de sinal. Caso não seja cumprida esta condição, então o Excel vai imprimir esses 3 traços. Isto é na primeira coluna. Na segunda coluna, para o mesmo intervalo de isolamento, vamos utilizar a mesma condição, só que já não será o valor atual, senão o valor posterior, tá? Então, if ou se ou если f de xn, que multiplica por f de xn mais 1, for menor que 0, vamos imprimir xn mais 1, quer dizer que o próximo valor, ou então,
se não for cumprida essa condição, portanto, se não houver mudança de sinal, vamos pedir que o Excel, né, imprima ou apresente para nós esses três traços, tá? Então essas são as duas, são as condições que devemos ter em conta, tá? Para o intervalo de isolamento. No intervalo de isolamento, vamos representar duas colunas e essas condições. Se a primeira condição for cumprida, então ela vai imprimir xn, caso contrário, três traços. Se a segunda condição for cumprida, significa que ela vai imprimir xn mais 1, caso contrário, três traços. Este é para o intervalo de isolamento. Para a quantidade de raízes k, tá? Vamos, portanto, mais uma vez, aqui eu não vou representar para todas as planilhas, tá? Não farei para todas as planilhas. Vou fazer primeiramente só para a primeira planilha e a segunda, portanto, na mesma linha. Depois vou arrastar, vou selecionar e arrastar as duas colunas até a penúltima linha, portanto, antes do valor de xn, nesse contexto, antes de b, tá? Depois, a quantidade de raízes, isto é k, aqui nós vamos introduzir um certo ciclo, tá? Para sabermos a quantidade de raízes, vamos considerar um ciclo, começando de k igual a 0. Se nós partimos de k igual a 0, significa que o próximo valor de k é quem? É k mais 1. Tá? Então, em outros programas vocês também devem fazer isso, de forma cíclica, partindo de 0, k mais 1 e assim sucessivamente. A mesma condição, tá? Só que aqui estamos a falar da quantidade de raízes. Então, se ou if ou else f de xn que multiplica por f de xn mais 1 for menor que 0, então vamos imprimir, pedir que o Excel imprima kn mais 1, tá? Se for cumprida esta condição, neste contexto, se existirem raízes, então ela vai imprimir o kn mais 1. Se não existirem raízes, vai imprimir o valor atual, quer dizer kn. K atual nesse contexto é 0. Se existirem raízes, então vai ser 0 mais 1, quer dizer que vai existir uma raiz. E assim sucessivamente. Depois, seleciona, faça o mesmo procedimento, selecione e arrasta a coluna até a penúltima linha, para não repetir, tá? Para não ser repetitivo, então selecione e arraste até a penúltima linha, antes de B. Então, este é o algoritmo do método no Excel, tá? Então, vocês devem seguir esses passos para utilizar um método de passos no Excel. Isto é a teoria. Vamos lá ver como é que funciona na prática. Vamos resolver o exercício anterior, tanto indicar a quantidade de raízes e os intervalos, não é, que essas raízes se encontram, utilizando o método de passos. Então vamos lá no Excel. Então temos aqui o Excel, este é o Excel. Aqui vamos inserir, primeiro passo é inserir, portanto, os parâmetros do método, as variáveis A, aqui B, N e aqui H. Depois, qual é o valor de A? A é igual a 0,2, Enter. B igual a 1,8, Enter. N igual a 5, Enter. E H, atenção que H é uma fórmula, então tenho que utilizar uma fórmula. Portanto, qual é a fórmula de H? H é igual, vou abrir parênteses, a B. Quem é B? Venho aqui, B, o valor de B aqui é a segunda coluna, segunda linha, então dou um clique aqui nesta planilha, menos A, aqui primeira coluna, segunda linha, esta planilha, fecho parênteses, que divide por N. Quem é N? N é a terceira coluna, segunda linha, então dou um clique aqui e Enter. Podemos ver que H é igual a 0,32. Vou deixar uma linha e aqui vou inserir a variável x, f de x,
Depois, aqui vou inserir intervalo de isolamento. E na próxima coluna, um pouquinho mais acima, vou inserir K, que é a quantidade de raízes, tá? Depois, vamos calcular os valores de x, fazendo que o primeiro valor de x tem que ser igual a quem? A. Então, o primeiro valor de x é igual a A. Então, dou aqui um Enter. O próximo valor de x será igual ao anterior, x0, mais o número de passos de x, h. Dou um clique aqui, D2. E dou um Enter. Vamos ver o que é que vamos obter. Obtivemos 0,52. E vamos fazer isso até encontrarmos o valor de x igual a 1,8. Então, para não repetir, seleciono simplesmente, dou um clique nesta planilha e vou arrastar aqui até 1, 2, 3, 4. Até 4. Vamos ver o que é que vamos obter. Como podemos ver, o Excel repetiu esse mesmo valor. Por que ele repetiu? Porque ele não compreendeu. Então, nós devemos dar aqui um comando. E o comando é o seguinte. Shift 4, tá? Vamos adicionar este sinal de dólar, tá? Então, dá um clique no Shift 4 e antes do 2, mais uma vez dá um clique Shift 4. Assim, adicionamos este sinal de dólar e damos um Enter. Depois disso, vamos mais uma vez arrastar e veremos que o Excel já consegue, não é, identificar, tá? Consegue identificar muito rapidamente e obtivemos então esses valores de x. x0 é igual a 0,2, x1 é igual a 0,52, x2 é 0,84, até x5 é igual a 1,8. Encontramos o valor de x igual a b. Então paramos. Em diante, vamos encontrar o valor da função, tá? Nesses valores. É simples. Vamos inserir aqui igual a quem? A função. Qual é a função? A função é 5 que multiplica pelo seno, abre parênteses, de quem? De x ao quadrado. X, nesse contexto, é o 0,2. Dou um clique aqui no 0,2. Expoente 2, fecho parênteses, menos 3, que multiplica por x. Mais uma vez dou um clique aqui no x. Ok? E dou um Enter. Podemos observar que ela apresenta este valor com quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero simplesmente com 4 casas decimais. Então, com 4 casas decimais, obtenho este valor e vou arrastar até o último valor. Ok? Então, encontramos os valores de x e os valores da função f de x. Agora sim, vamos partir para as condições. Tanto já é isso que eu fiz referência, que o intervalo de isolamento temos duas colunas, tá? Esta e esta. Tanto na primeira coluna vamos inserir igual. Se o vosso computador estiver na linguagem inglesa ou portuguesa, vocês devem utilizar os comandos if ou se. Se estiver em português, se estiver em inglês, if. Se estiver em russo, vocês devem inserir yesli. Por exemplo, o meu computador, como vocês podem ver aqui, tem a configuração na língua russa. Tá? Vocês podem ver aqui na língua russa. Então, vou utilizar o yesli. Ok? Yesli. Já podemos ver que ele apresenta aqui. Vocês em casa, quando se escreverem C, vai vos apresentar aqui também esta opção. Dão 2 cliques, ele já abre parênteses automaticamente. Então, se ou if f de x
Atenção que x é igual a 0,2 e a função em 0,2 é igual a este valor. Então dou um clique aqui neste valor. Se este valor que multiplica pelo próximo valor, nesse contexto f de x mais n, se for menor que 0, ponto e vírgula, eu quero que ele imprima o valor atual. Tá? O valor atual, caso contrário, eu quero que ele imprima 3 traços. Fechar parênteses, dou um Enter. E podemos ver que ele imprimiu 3 traços, pois o produto não será menor que 0. Ok? Então seleciono e arrasto até a penúltima, de acordo com o algoritmo aí. Até a penúltima, não a última, até a penúltima. Por quê? Porque aqui eu estou a multiplicar S vezes S, depois S vezes S, depois S vezes S, depois S vezes S. Não é? E este vezes este. Agora, se eu continuar assim, significa que eu tenho que multiplicar este valor com o próximo. Só que aqui já não tem o próximo, porque o último valor é 1,8. Então tem que ser sempre até o penúltimo. Mesmo faço para a segunda coluna. Igual. If, se ou yesly. Ok? Yesly. Abrir parênteses. F de x. Temos aqui f de x. Que multiplica por f de xn mais 1. Se for menor que 0. Então quero que ela imprima. Já não será o valor atual, mas o valor. Tá? O próximo valor. Caso contrário, ele deve me apresentar esses 3 traços. Vou fechar parênteses e um Enter. Mais uma vez dou um clique e arrasto até a penúltima. E podemos ver que nós temos aqui o intervalo de isolamento. Aqui onde não tem mudança de sinal, mantém. Aqui onde tem mudança de sinal, onde é que ocorre a mudança de sinal? Em 0,52 até 0,84. Então aqui neste intervalo temos uma raiz. Aqui não temos raízes, não temos mudança de sinais. Aqui temos outra raiz, tá? Porque aqui a função muda de sinal. Mais uma vez muda de sinal. Então o que nós obtivemos, não é, quando nós utilizamos o cálculo manual. Tá? Depois, vamos pegar na quantidade de raízes. Tá? Quantidade de raízes. Então, como nós estamos a avaliar de forma cíclica, então o primeiro valor é 0. Ok? Primeiro valor é 0. E o próximo valor, vamos utilizar mais uma vez condição. If ou se, tanto yesly vamos utilizar a condição yesly. A função f de x que multiplica pela função f de x mais 1, ou f de xn, que multiplica por f de xn mais 1, se for menor que 0. Então eu quero que ele apresente o valor de k, tá? O valor de k, atenção que k nesse contexto vai ser f4 mais 1. Caso contrário, ela apresenta apenas o f4. Dou um Enter. Depois seleciono e vou até a penúltima. E podemos ver que o Excel, mais uma vez, não consegue dar uma leitura correta. Então vamos lá. Aqui. Adicionar este sinal de dólar antes de F, depois do F, aqui de antes do F e depois do F, dá um Enter. Portanto, mais uma vez, vamos aqui selecionar até a penúltima.
E podemos ver, não é, que o Excel, desta forma, apresenta os valores corretos. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos, portanto, o método de passos no Excel. Inicialmente inserimos os valores dados, calculamos os valores de x, os valores da função f de x, o intervalo de isolamento e a quantidade de raízes. Exatamente nos intervalos de isolamento. Então, no primeiro intervalo de isolamento, aqui onde nós temos a mudança de sinal, temos uma raiz. No segundo intervalo de isolamento, onde nós temos a segunda mudança de sinal, temos a segunda raiz. Então, nós temos quantas raízes? Temos 2 raízes. Como resposta, podemos dizer que temos 2 intervalos de isolamentos e 2 raízes. A primeira raiz encontra-se no primeiro intervalo e a segunda raiz encontra-se no segundo intervalo de isolamento. Assim resolvemos o exercício número 1. Vimos que os resultados são os mesmos. Então o método de passos nos permite separar as raízes, bem como determinar a quantidade de raízes que uma dada equação não linear possui. Então este foi o método de passos no Excel. No caso de dúvida, escreva nos comentários. Se tiveres uma ideia, uma sugestão, pode deixar nos comentários. Não se esqueça, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, partilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificações para ficar atualizado. E na próxima aula vamos falar do método de passos, mas utilizando o MATCAD. Portanto, vamos utilizar o MATCAD 15 para determinarmos o número de raízes e os intervalos em que essas raízes se encontram, pelo método de passos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.